Olá, galera que acompanha. A partir de agora começamos o nosso Correntina Podcast. E primeiro, sejam todos bem-vindos para esse momento de construção de ideias. E tenho certeza que será muito importante, porque a sua participação nos ajudará a propor ideias para elaborarmos e vermos a Correntina que desejamos. E para isso vou começar com uma provocação. Você que está me assistindo aqui agora, você vê Correntina te oferecendo todo o potencial que ela pode com relação a oportunidades de trabalho que a cidade favorece ao seu desenvolvimento? Você está satisfeito ou acha que está bom ou poderia ser mais com relação ao turismo, à educação, à segurança, ao lazer e ao próprio desenvolvimento do correntinense? Então, nessa ideia é que nós estamos elaborando esse podcast. E, na verdade, eu sou Clériston Mota, estou aqui a Correntina há mais de 20 anos, tenho um compromisso com essa cidade e gostaria de ver cada dia melhor e construirmos juntos um legado para as gerações futuras. Eu sou psicanalista clínico, teólogo de formação, sirvo aqui a um segmento religioso e tenho nossa participação social envolvido em todas as questões que diz respeito à nossa cidade. E o nosso podcast sempre contará com a presença de pessoas ilustres que são importantes nas proposições para a nossa cidade. Hoje nós vamos conversar com um correntinense ilustre, alguém que é uma inspiração para a nossa vida, alguém que tem uma história de sucesso, uma história de êxito, que é uma inspiração para a juventude, para o pai, a mãe de família, que é um exemplo para todos nós que somos correntinenses também. Agora preste bem atenção. É muita informação que eu tenho que dar a respeito desse rapaz e eu não tenho condição de citar assim de cabeça, você me entende? Então a minha equipe preparou aqui uma pequena cola e a gente vai trazer essas informações para você. Então preste bem atenção. O nosso ilustre professor, Dr. Josimar Silva, ele tem um currículo que é invejável por muitos, admirado por tantos e tem certeza que as suas ideias contribuirá para a nossa conversa hoje. Dr. Josimar é professor adjunto do prestigiado Instituto de Ciência Política, o IPOL, na Universidade de Brasília. Não é qualquer universidade, é a UNB. Uma instituição renomada que tem contribuído significativamente para o pensamento político do Brasil e também para a América Latina. Além disso, ele é diretor financeiro da Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais, a Abrapel, o que demonstra seu papel ativo em promover ciência política transparente e fundamentada em pesquisa sólida. Dr. Josimar também é coordenador adjunto do Grupo de Comunicação Política e Comportamento Eleitoral na América Latina, o LATICOM, Associação Latino-Americana de Ciência Política, a LACIP. Suas contribuições para o entendimento de fenômenos políticos em nossa região são insofismáveis e importantíssimos para a gente. Sua trajetória acadêmica é uma lição de vida. É impressionante, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Goiás, a UFG, ele prosseguiu seus estudos com um mestrado em Ciência Política pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, e alcançou a excelência acadêmica com um doutorado em Ciência Política pela Universidade Federal em Minas Gerais, a UFMG. E não para por aí. Dr. Josimar Silva também se destacou como pesquisador visitante no Instituto Tecnológico Autônomo do México, o ITAM, ampliado ainda mais os seus horizontes em conhecimento e troca de experiências com outros pesquisadores em nível internacional. Com toda essa experiência e essa expertise, hoje ele nos brindará com uma avaliação geral no cenário político local e também
da nossa região. Ele nos dará essas ideias com insights valiosos para a construção de um futuro ainda mais promissor também na nossa cidade. Então, sem mais delongas, vamos dar as boas-vindas a Dr. Josimar Silva. Dr. Josimar, precisamos juntos encontrar soluções para a Correntina e o povo precisa participar dessas ideias. Lhe pergunto, você é correntinense mesmo? Deixa eu conhecer um pouquinho da sua história e o nosso povo também. Primeiro, eu gostaria de agradecer por essa belíssima apresentação. Eu acho que eu nunca fui tão bem apresentado. Sim, sou correntinense. Como eu diria, não só correntinense, eu sou tatuense, eu sou do Tatu. Do Tatu. São 4 tatus aqui em Correntina. Qual dos tatus? Eu sou do Tatu de Lilica. Você tem um parentesco com o seu Lilica, não tem? Isso, sou neto do seu Lilica e seu Antônio de Cândido. Antônio de Cândido. Isso. Ah, você é filho de Dona Jane. Isso. Meus amigos lá do Tatu. Um abraço para eles. Doutor Josimar, você então falou que é do Tatu, tem origem através de lavradores, né? Conheço pessoalmente seus pais, seu Dito e Dona Jane. Você também é irmão de um comerciante muito conhecido aqui na cidade, né? Que é conhecido como Neto da Fênix. Exato. Você, agora conhecido internacionalmente, faz palestra. Agora está chegando de uma viagem. Estava por onde? Estava em Buenos Aires, na Argentina, no Congresso Mundial de Ciência Política. Fazendo o que por lá? Estava apresentando trabalhos e também como coordenador de uma área, né, da área de comportamento e comunicação política no Congresso Mundial de Ciência Política, na área de política latino-americana. Política latino-americana. Você também tem uma participação em um texto que você escreveu com outros pesquisadores. Poderia falar um pouquinho sobre essa produção desse texto? A gente, na verdade, já tem alguma produção de um longo prazo com alguns outros pesquisadores, tanto brasileiros quanto pesquisadores da América Latina. Né? Eu trabalho numa rede de pesquisadores, juntar pesquisadores latino-americanos que estudam a América Latina, porque a gente tem, normalmente, em países europeus e nos Estados Unidos, Canadá, muita produção sobre a América Latina, só que muitas vezes essa produção vem com a visão de lá. E a gente produz com a visão latino-americana e tentando competir com a ciência produzida, principalmente com a ciência política, produzida em outros países, com muito mais recursos e que muitas vezes trazem interpretações erradas sobre a política latino-americana. E é muito bom para mim saber que, às vezes, eu já fui convidado, já participei de congressos na Espanha, em outros países europeus, México, agora Argentina, e que a gente consegue transitar por essas outras áreas, né? Às vezes eu fico até assustado. Falei assim, gente, eu vim, como eu falei para o senhor, eu vim da comunidade Tatu, estudei numa escola multisseriada, e às vezes eu tô com colegas que veio de outros perfis, né? Daquilo que se é esperado, que se vem um acadêmico, um grande intelectual. Filhos de diplomatas, né? Filhos de diplomata, gente que tem grandes sobrenomes, e isso às vezes me choca, sabe? Será que esse é o espaço, né? Que eu devo estar, e fico grato por saber que cheguei a esses espaços e também sou ouvido nesses espaços. Dr. Josimar, ele é um correntinense que inspira a gente. E quando a gente ouve, a gente se identifica dizendo que é possível para a gente também chegar, alcançar, idealizar e fazer outros voos. Mas deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Você tem origem no campo e hoje é ouvido e respeitado conceitualmente fora do Brasil, na América Latina e também na Europa. Você é professor na UNB. Agora lhe pergunto assim, por que ciência política? Logo nesse campo assim das abstrações, das ideias, dos pensamentos, nesse campo filosófico de pesquisa, estatística, número, ideias, estudo do homem,
como é que o menino do campo vem lá da região do Tatu, cuidando ali da região rica na produção de cana, de açúcar, na geração de rapadura, do melaço, né, do puxa, que a gente tanto prova, e de repente você faz voos agora acadêmicos. Por que o interesse por ciência política? Interessante que essa pergunta, uma vez me fez uma parente minha, uma prima do meu pai, Loura, lá do Arrojado. Olha, conheço Loura. E aí Loura chegou para mim e perguntou o seguinte: mas como você escolheu essa profissão sua? Eu falei: é difícil responder, Loura. Porque normalmente a gente segue aqueles caminhos que parece que estão traçados, que um parente já fez, que alguém conseguiu. E na hora que ela me fez essa pergunta, eu comecei a pensar o seguinte: quantas pessoas contribuíram para que eu chegasse nesse ponto, né? E aí eu lembro do esforço do meu pai, da minha mãe, meu pai dizendo: eu não quero que você, falando para mim e pro meu irmão na roça, eu não quero que vocês fiquem e repitam a vida que eu tive. Minha mãe falando: você precisa estudar. E aí, assim, foram vários desafios. E muitas vezes encontrei vários professores, professoras que falaram: olha, você tem potencial, vai em frente, né? Tente, continue. E uma das pessoas que me ajudou, e eu posso dizer e agradecer aqui em público, foi o senhor. Quando muitas vezes ensinava a gente na igreja, dizia, ó, no MAP: olha, vocês precisam estudar, vocês são jovens, vocês precisam estudar, vocês precisam avançar, pensar além, e porque vocês podem conquistar, podem ajudar a solucionar os problemas daqui. E isso foi muito importante, né? E aí um dia, quando eu estudava, eu vi um livro sobre o impeachment de Collor. Sim. Eu estava na biblioteca, eu era um rato de biblioteca, daqueles que gostam de ir, folhear livro, olhar. Sim. E aí foi interessante, porque eu falei, é um campo que parece interessante, né? E aí, no livro, eles argumentavam as razões do impeachment, tanto as razões do discurso político, aquilo que aparece, mas também as razões do que é escondido, né? Entendi. Ou seja, daquilo que é a esfera econômica, dos próprios interesses, que não estão claramente no discurso. E aquilo me interessou muito. E eu decidi naquele momento, tanto é que eu já entrei na faculdade assim, eu quero ciência política, eu vou trabalhar com isso. Procurei uma professora que me orientava na graduação, que me orientaria naquilo, e eu segui caminho, segui minha trajetória. E eu acho que nesse processo, muita gente contribuiu para que isso fosse possível. Hoje até eu falava com minha esposa, com Luciane. Às vezes as pessoas falam assim, mas você hoje, com 34 anos, é professor na UNB. Você foi rápido, não? Aí eu falei para ela assim, você que me acompanhou aí pelo menos nos últimos 10 anos, 8 anos de casado, você sabe que não foi fácil, né? Você sabe que quantos momentos, quantos passos atrás a gente teve que dar, quantos momentos, quantos sacrifícios. Uhum. E aí, assim, a gente percebe o quanto de gente também contribuiu nesse processo, sabe? Seja um amigo, um colega que apoiou, alguém que orientou, que deu uma sugestão, alguém que incentivou naqueles momentos Perfeito. Em que parecia que nada ia dar certo. Então, assim, acho que isso que levou até esse momento, até a profissão, e também não só escolher a profissão, né? Também o desenvolver durante a profissão. Né? A gente tem desafios todos os dias. Perfeito. Então, a gente chega Perfeito. E encontra, não, agora eu preciso superar esse novo desafio. Agora mesmo a gente está com alguns projetos em comum, publicando um capítulo numa revista alemã, que eu achava que era impossível, e a gente está estudando a relação entre evangélicos e política, e principalmente os fenômenos da última eleição. Estamos publicando uma revista alemã, preparando um livro também para uma editora alemã. E aí, assim, a gente sabe que são desafios, mas a gente está publicando em outra língua, falando para outros públicos, e isso é muito importante. Isso assim, são desafios que, às vezes, com relação a essa proposta de livro, quando eu recebi o convite, aí para apresentar a proposta, eu falei, eu não dou conta sozinho. Sim. E aí eu procurei uma das pessoas que muito me ajudou, que foi minha orientadora de doutorado. Perfeito. Ela falou, não, você vai fazer isso comigo.
Então, Perfeito, eu acho que perfeito. são esses processos. A gente não faz isso sozinho. A gente encontra pessoas que... Você deixou um negócio interessante aqui, quando você compartilhou, além de outras coisas, é que você diz assim, a sua própria forma de falar sobre a participação de outras pessoas na construção da sua formação enquanto pessoa, enquanto acadêmico, enquanto ser humano, né, que se identifica com todos nós que estamos aqui. Nesse momento aqui eu estou vendo, imaginando que você inspira a mim, como está inspirando o nosso amigo, uma amiga que está assistindo a gente agora nesse episódio do podcast. Mas eu acho interessante também a visão do seu pai, que ele coloca para você assim, não desmerecendo, claro que ele tem uma cultura, tem uma sabedoria, o homem do campo, ele é responsável pela comida que a gente come, alguém que tem uma sabedoria nata. Eu falo isso por causa das minhas origens também, né? Uhum. E quando eu falava assim para as pessoas, os jovens na igreja, vocês precisam estudar, eu pensava sempre na capacidade que a gente tinha de adquirir conhecimento e trazer isso para protagonizar o desenvolvimento na nossa própria comunidade. Então, existem técnicas, orientações, interpretações, visões a partir da sociologia, a partir dos aspectos do desenvolvimento da comunidade, da cultura, das artes ali naquela comunidade. E se você tem uma percepção acadêmica, tem uma interpretação melhor para lidar com os princípios, né? Por exemplo, Paulo Freire, ele trouxe essa metodologia pensando no homem do campo não apenas como um braço producente, mas como alguém que poderia interpretar o momento que ele vivia e também ressignificar a sua ideia como mão de obra, mas também intelectualizar a ponto de voltar com qualidade e deixar de ser oprimido, não sendo opressor, mas sendo valorizado nas suas ideias. E quando eu olho para você assim, eu vejo essa ideia que estava no pensamento de Leonardo Boff, que estava no pensamento de Stélio Rega, que estava no pensamento desses construtores, né, dessa ideia moderna. Aí eu queria te fazer uma provocação aqui. Qual a importância do homem do campo na construção social, como cientista político falando? Olha, é fundamental. E aí, quando o senhor disse de voltar, eu acho que a visão do meu pai sempre foi muito essa. Tanto é que meu pai sonhava, falou, você gosta de estudar, você pode ser veterinário, você pode ser agrônomo. Eu falei, não é bem por aí que eu vou. A gente não realiza todas as vontades. Meu pai tinha muito essa visão de que a gente precisava se profissionalizar, você precisava se valorizar. E eu acho que esse é o grande ponto, né? Porque quem conhece bem o contexto é quem viveu, quem experimentou esse contexto. Quando a gente se forma em qualquer área que seja, quando a gente se profissionaliza em qualquer área que seja, a gente tem a capacidade de voltar e entregar um resultado melhor, né? Eu acho que seja num campo mais teórico, sei lá, no campo da filosofia, ou seja num campo extremamente prático, sei lá, da agronomia. Então, a gente pode entregar essas contribuições e eu acho que é um dever que a gente tem que ter, né? E no momento que a gente recebeu essa contribuição, a gente tem algo também para entregar e para devolver. Perfeito, perfeito. Você tem essa experiência agora compartilhando aqui com a gente sobre esse tempo. Você falou da Europa, está escrevendo agora até para alemães, né? Eu já ouvi falar assim, você está escrevendo história para grego ler, agora estão escrevendo antropologia, política, a interpretação, uma visão dos momentos políticos e trazendo esse entendimento também numa cultura extremamente importante, né? E que se acha como o berço da civilização. Mas a pergunta que eu quero fazer contigo é o seguinte, você tem contato com Correntina constante? Qual o vínculo que você tem com Correntina? Apesar de ser esse homem internacional, que está no meio acadêmico, eu estive lá visitando a sua sala, né? E na sua sala achei interessante. De um lado tem alguém que eu não consigo nem citar o sobrenome, do outro lado também um descendente lá de outra nação que tem raízes aqui, de repente encontro lá um Souza Silva, né? Então, no meio daquelas pessoas ali, como que levando a gente para lá, para esse meio acadêmico. Agora, a questão agora é inversa. Como essa reflexão acadêmica pode interferir nos processos de uma política local? Qual o vínculo que você mantém com Correntina? Olha, além dos meus vínculos familiares, com amigos, com uma AP, com várias pessoas aqui, uma das coisas que eu
pelas quais eu tenho trabalhado é que mais pessoas daqui também consigam acessar o conhecimento acadêmico. Perfeito. Uma das coisas que me realiza muito é encontrar um correntinense, como eu tive o prazer de encontrar esse semestre como meu aluno, mas também eu acho que eu posso ter uma contribuição um pouco mais prática, no sentido de que a gente pode melhorar as condições de Correntina, do oeste da Bahia, dessa região aqui do Corrente. A gente pode melhorar isso, não apenas no sentido de um projeto ou de uma proposta política ou de uma campanha eleitoral, mas muito mais num projeto de longo prazo. Eu acho que a gente tem que pensar e conseguir imaginar a Correntina para daqui a 30, 40, 50 anos. Você acha que Correntina aguenta esperar mais 30 anos? Não. Não no sentido de que aguenta esperar, mas que a gente consiga juntar cabeças e pessoas que consigam planejar essa cidade para esse tempo, planejar esse município para esse tempo, né? E quando eu falo de planejar ou de pensar a Correntina, é porque a cada andança por aqui eu percebo algumas coisas que... E aí eu não vejo assim como um problema apenas, mas como uma oportunidade. Perfeito. Por exemplo, eu já falei isso da região do Tatu. Eu olho para aquela escola e é uma escola que antes era cheia e está esvaziada. A gente tem uma transição demográfica, onde a gente não tem mais tantos jovens, não tem mais tantas crianças, a nossa população está envelhecendo. E o que faremos com isso? A gente tem ali uma escola que está reduzindo o seu número de alunos. Mas redução do número de alunos poderia ser uma oportunidade. Qual professor ou professor não quer uma sala com 10, 12, 20 alunos? Perfeito. É ideal para trabalhar. É o momento de pensar que essas escolas que estão comendo gente poderiam se tornar escolas em tempo integral, poderia oferecer arte, cultura, esportes nessas horas vagas, poderia oferecer informática, poderia oferecer robótica, artes, poderia oferecer um monte de oportunidades onde esses alunos começassem a sonhar com o futuro e começassem a transformar essa realidade a partir do ponto onde estão. Você acha que a construção dessa visão falta visão técnica ou falta comprometimento com esse desenvolvimento educacional? Eu acho que falta os dois. Falta visão técnica, especialmente porque, normalmente, há uma rejeição a quem tem maior formação, há uma ideia de que isso se representa como uma ameaça. Entendi. E aí eu não estou falando algo individualmente, porque eu nunca tentei um cargo na prefeitura. Mas eu estou falando que, assim, por pessoas que eu conheço e que muitas vezes relatam, assim, esse espaço é cortado, essa pessoa é impedida de se aproximar de determinados espaços, porque isso se parece com uma ameaça. Então isso é um grande problema. E também, por outro lado, eu acho que falta uma visão de longo prazo. Falta pensar não apenas o mandato, os 4 anos, mas pensar assim, o que eu posso entregar, né, para a Correntina ao longo do tempo. Pensar qual é o desafio, quem são esses jovens de hoje, onde esses jovens estarão daqui a 10, 15, 20 anos. Falta visão. Falta visão. A gente tem um outro processo, por exemplo, na questão ambiental, que muitas vezes a gente fala, que nós temos que o Gerais está sendo reduzido cada vez mais e o agronegócio está tomando isso. Mas vamos tomar o agronegócio como inimigo nesse momento? Não há mais como reverter esse processo. Exato. Mas há como a gente pensar modelo de produção para incentivar o pequeno agricultor, para incentivar a permanência no campo, seja com exportação, seja com capacidade tecnológica, seja também conseguir negociar e pactuar com grandes proprietários de terra, com grandes produtores, no processo de que essa industrialização que é feita aqui também tem a garantia de manutenção dessa tecnologia nesse espaço. Perfeito. Que não seja apenas que ela passe por aqui, absorva dos recursos naturais existentes, da água, da terra, e depois migre para outros espaços. Então, o que a gente está fazendo com isso, né? Com os recursos que a gente tem, com tecnologia que a gente tem. A gente falava assim antigamente, Correntina precisa se industrializar. Correntina tem indústria. Agora, como que essa indústria lida com a população daqui, com os recursos que a gente tem, isso é um problema que o poder público tem que enfrentar. Pronto.
Eu acho que a gente precisa encontrar um eixo, um equilíbrio entre aqueles que produzem mais, aqueles que produzem menos e encontrar uma solução, porque Correntina precisa dar certo com o recurso macro e também com a mão de obra que é micro. Então, quando a gente usa o potencial da tecnologia e o potencial empírico do conhecimento do homem do campo, que sabe como produz também, que sabe como tira a melhor semente, que sabe como tira o melhor grão, como faz a melhor farinha, como extrai a melhor mandioca, como extrai a venda, qual o produto melhor na feira. E é quando a gente olha, por exemplo, da infraestrutura, desde o escoamento dessa produção, com estradas precárias, que são mantidas, pelo menos ali próximo dos períodos eleitorais, a gente percebe que esse homem do campo, que é tão valorizado, próximo das campanhas, ele é praticamente esquecido durante o processo pós-campanha e vai lembrado depois desse processo aí e vai virando um costume. Eu queria que você falasse sobre esse processo. A pergunta que eu quero te fazer: como age, como é que funciona a política em Correntina? Fale com você como técnico. Eu acho que a gente pode começar pensando aí os cargos maiores, secretários, secretarias. Provavelmente qualquer ideia que a gente apontar aqui de solução, ela já existe. E talvez pessoas que já ocuparam esses cargos, ou ocupem esses cargos, elas têm essa visão também. Mas elas não têm autonomia política. Ou seja, de que adianta ter a visão, ter uma solução, se essa solução não pode ser aplicada e fica na mão do gestor? Perde o próprio gestor, porque ele vira um grande controlador, odiado por todos. Ele perde a cidade, o município, porque as propostas ou possíveis soluções não são implantadas. Perde também aquele que ocupou o cargo, porque fica com a imagem, ou você tinha um discurso antes e agora você está com outro, ou você não executou aquilo que prometeu. Ou seja, de certa forma, muitas das soluções que nós precisamos, nós já temos. Só que a estrutura administrativa não permite que isso aconteça, né? Ela não permite que essas ideias novas entrem. Exatamente porque a concentração, a ideia que ainda permeia a nossa política, é de que alguém precisa ser um grande coronel concentrador desse poder. Perfeito. E isso atrasa todo o processo e prejudica as próprias lideranças. Tanto é que algumas lideranças, por exemplo, quando chegam ao fim da carreira em Correntina, isso estou falando de agora, estou falando do processo histórico. Olhamos os antigos prefeitos de Correntina. Muitos deles não conseguem formar um sucessor. Eles concentraram tanto poder que não deixaram nenhuma liderança, que foram seus assessores, que foram seus secretários, ascenderem. Eles podaram todos. Ele não consegue construir história. Porque se um político precisa, quer que o seu nome fique na história, seja numa escola, seja num órgão público, numa praça pública, ele precisa pelo menos deixar alguém. Perfeito. Que faça isso depois da morte, que a lei proíbe que isso seja feito em vida. Perfeito. Ele não consegue gerar sucessor para ele. Tamanha a limitação da visão. Também a gente tem uma outra questão, porque muitas vezes, quando a gente vai pensar, por exemplo, no homem do campo, na mulher do campo, muitas vezes eles receberam tão pouco que eles são vistos como coitados, não como a solução. Eu fico muito chocado em alguns lugares quando eu visito, que às vezes a gente paga um ingresso para ver tal coisa, e aí a gente fala, pô, Correntina é muito mais bonito que isso. Ou então a gente come uma coisa que é uma comida gourmet, uma coisa que é específica, que é muito regional, e se paga muito caro por isso. E aí a gente pensa, o que a gente tem de recursos aqui? Quanta riqueza que poderia ser capitalizada e gerar muito recurso. Exatamente. E que o trabalhador do campo, a trabalhadora do campo vende por uma mixaria. Exato. Agora, você não acha que esse esvaziamento financeiro, ele favorece esse controle? Porque nenhum povo consegue ser totalmente livre se ele depende economicamente de uma indicação ou de um controle externo sobre a vida dele. Aí eu diria o seguinte,
do que você colocou. Você levantou uma bola, eu vou chutar. Grande parte desse emaranhado, dessa cadeia de aprisionamento mental ou de limitação financeira, ela favorece a dominação. Mas não seria por falta de um projeto político, de uma construção política, porque parece que a política se constrói apenas de um mandato de 4 anos e a gente vai colocando sem planejamento, vai vendo, pelo menos as experiências pregressas têm sido essa. Não desse momento, mas de outros momentos também. Tipo assim, a gente é eleito um grupo e esse grupo vai tentando se manter no poder e vai, mas não tem um projeto, de economia participativa, não tem um projeto de desenvolvimento a partir do esporte, das artes. E o que a gente pode fazer para a gente construir uma cidade autônoma e independente? Qual é o modelo político que poderia mudar essa realidade? Eu acho que o incentivo primeiro a que essas pessoas possam sair de uma cadeia de dependência, né? Dessa ideia de que eu preciso estudar para que eu consiga um cargo na prefeitura, ou eu preciso trabalhar nesse modelo para que esse espaço seja ocupado, né? Eu acho que tem que ser algo no sentido: se eu quero ocupar esse cargo por uma vocação ou por um interesse, o que eu vou contribuir com isso? Em que eu posso contribuir nesse sentido? Eu acho que quando as pessoas conseguem, isso eu falo é muito interessante, quando as pessoas conseguem autonomia financeira, elas conseguem se libertar de muitas agarras, de muitos controles, né? Eu vejo muito isso aqui em Correntina, por exemplo, eu já acompanhando alguns vereadores, um determinado vereador aqui, eu vi algo seguinte: eu sou grato a esse vereador e eu voto nele em todos os mandatos, porque um dia eu estava doente e ele me conseguiu me levar a Goiânia. E eu fico assim... Rapaz, isso era o básico. Isso era o que ela conseguiria sem precisar ir num político, sem precisar ir na secretária, ela conseguiria na recepcionista do hospital. Esse modelo político, eu até tenho uma observação sobre isso, porque ele é assim, é a utilização do direito que foi negado para controlar o indivíduo por uma necessidade, achando que ele está sendo beneficiado. Porque esse direito que foi negado pelo indivíduo vai fazer com que a família toda adoeça. E o indivíduo preso intelectualmente, ele acha que está devendo um favor, quando na verdade ele foi negado o direito que chamam de justiça social, e eles têm colocado como um apadrinhamento social. Fala um pouquinho sobre isso aqui, qual é o seu ponto de vista? Isso é interessante, porque muitas vezes a gente vai ver muitas análises que muitas vezes vão culpar o povo por isso, né? Mas as pessoas buscam isso. Será que as pessoas não são apenas gratas? E aí tem algo que é da nossa cultura. Exato. Se eu chego na sua casa com um presente numa vasilha, com a comida numa vasilha, em qualquer casa de Correntina, você volta com essa vasilha cheia. É isso As mesmo. pessoas são gratas. São gratas. As pessoas são gratas. E aí a gente usa um mecanismo de controle político que é baseado na gratidão. Que é baseado nessa dependência permanente. E quando uma pessoa ela consegue se livrar dessa dependência, ela não fica nesse vínculo de uma gratidão que é quase escrava, de uma gratidão que é... Se o povo constrói essa Correntina ideal, não tem espaço para esse tipo de político. Não terá espaço para esse tipo de político. Agora... Está na mão de quem essa mudança? Eu acho que parte de muitos pontos. Eu acho que parte dessa consciência do povo, parte dessa condição de que o povo realmente consiga ter algum acesso a recurso, mas isso não ocorre de maneira tão fácil. Quando muitas das famílias correntinenses, às vezes, não têm condições de manter 3 refeições ao dia. Então, é difícil cobrar de quem está de barriga vazia. Entendi. E aí eu acho que isso pesa, né? Qual o número de famílias na nossa cidade que depende do Bolsa Família? Porque senão pode faltar 3 refeições por dia. Exatamente. Né? Como cobrar a consciência
de quem está com risco de não ter o que comer no jantar. Quando você fala sobre essa questão do risco alimentar, que é o... Gente, é o básico, é essencial. Quando o indivíduo chega a se tornar dependente da comida diária, ele está vivendo todo o processo de vulnerabilidade e exposto a todo nível de exploração que se possa desenvolver. Eu vejo, por exemplo, a criação dos bairros sociais, dos projetos sociais. Parece que é um processo de favelização ideológica construída, e eu estou falando que não é política esquerdista ou socialista, não. É apenas uma abordagem sociológica baseada naquilo, das observações mesmo que a gente tem. Onde estão a mão de obra barata, onde é mais fácil chamar a gente para levantar bandeira nos processos eleitorais. E a gente percebe assim o mínimo de estrutura nesses processos, tanto urbanos como na zona rural. O que eu considero assim importante é a formação de uma ideia para transformar-se em um projeto, para construir alguma coisa, mas é preciso que a sociedade se mobilize, ou pelo menos ela entenda. Eu acredito que é preciso haver um pouco de revolta. Sim. Porque se não houver essa revolta saudável, então vai ficar o tempo todo as pessoas aplaudindo aqueles que estão com chicote na mão ou com um prato de comida, dominando e controlando pessoas. Está na hora do povo acordar. Sim, eu acho que grande parcela do povo tem essa consciência, mas vive ao mesmo tempo com a consciência e a ameaça. Porque a escassez, ela controla, ela rebate, ela evita a revolta, né? Revolta é impulsionada num caso de extremo ou num caso de alta consciência e conforto. Sim. Então, o que vai acontecer é que provavelmente essa manutenção, né, de algumas esmolas ou de alguma... ela faz com que o povo realmente aceite, se conforme. Exato. E ao mesmo tempo se sujeite, né? E comece a repetir ou reproduzir essa visão de coitado, ou de que não dou conta, ou de que não é possível. Eu estava observando, interessante o que você estava falando. Quando chega no período próximo das chuvas e próximo aos períodos eleitorais, então as pessoas já preparam dizendo o seguinte: vou conseguir com o candidato A um trator para preparar a minha guarda. Vou pedir para o político tal conseguir patrulhar a estrada lá, que é uma estrada do município, que é a estrada do povo. E as pessoas se sentem ingratas porque passou a máquina, que era a obrigação do político fazer, e não fez durante o período que deveria ser feito, e quando faz, às vezes faz com má qualidade ainda, precisa voltar retocando, e ainda pune algumas pessoas que não faz parte daquela agremiação política, diz assim, esse período aqui, esse trecho aqui eu não vou fazer, porque fulano é do grupo contrário. Então, esse é um momento assim que a gente precisa trazer a reflexão para as pessoas e elas entenderem que são direitos, não são favores do prefeito A, do prefeito B, do candidato pré, o candidato pós, do vereador que foi... É direito, a gente paga impostos. Quando você fala sobre essa questão da conscientização, eu acredito muito assim na força jovem, sabe? As grandes revoluções que teve no país ou nos grandes em outros países, na Europa antiga, na Europa moderna, agora, por exemplo, nesses processos que nós estamos vivendo. Então, eu sempre vi importante assim, as escolas, os grêmios acadêmicos, as escolas se manifestando, as mulheres sendo participativas. E eu vejo, por exemplo, qual o local da mulher do campo no processo da economia local. Onde está a mulher do campo inserida? Como é que você... É um processo ideológico da política ou é falta de visão mesmo, ignorância daqueles que governam? Nós temos uma questão em relação às mulheres, de uma maneira geral, é que as mulheres sempre foram colocadas na nossa sociedade no espaço do privado, né? Não fale sobre nada. E é muito interessante que quando a gente faz grupos focais em pesquisas de avaliação de governo, eleitorais, a gente percebe uma coisa. As mulheres, elas conseguem avaliar melhor políticas públicas, governo, do que os homens. Homens costumam estar preocupados em ter o emprego e garantir algum nível de segurança para a sua família.
As mulheres conseguem olhar, saber se o hospital está bom, está funcionando ou não, se a escola está funcionando ou não, se a coleta de lixo está funcionando ou não. Ela consegue fazer um mapeamento, uma avaliação de políticas públicas completas. Interessante. Mas se você bota no mesmo grupo, uma mesma roda de conversa, mulheres e homens, as mulheres costumam ficar caladas. Tem uma estrutura na nossa sociedade construída, na nossa cultura, que fez com que as mulheres se calassem diante da voz dos homens. Você acha que o homem tem medo da participação feminina ou ele não vê muito mérito nem capacidade de raciocínio da mulher? Qual o problema? Eu acho que tem, nessa estrutura machista, o homem tem algum medo de que a mulher tenha autonomia, né? Tanto é que você vê vários homens que às vezes querem proibir a mulher de trabalhar, querem controlar as mulheres, né? E aí você vê muitas vezes até com explicações religiosas. E é interessante porque, na verdade, as mulheres elas conseguem ter uma visão, às vezes muito mais ampla, muito mais qualificada, só que muitas vezes não falam. Muitas vezes elas esperam ou se submetem à posição de um homem. Né? Isso é importante, eu acho que até para se trabalhar, para se recuperar em relação a essa voz ativa das mulheres. Né? Eu fui criado numa família que tinha uma matriarca. E eu acho que isso abriu minha mente. Sim. Que eu nunca vi essa de que mulheres tivessem que se submeter ou que fosse inferior aos homens. Eu não sei se alguns conheceram minha tia-avó Gregória, conhecida como Goia. Os irmãos dela, homens da minha família, consultavam ela. Uma negra, forte, negra retada, tinha autoridade, mandava, todo mundo obedecia. Então, assim, eu vejo que essa é uma posição que muitas vezes as mulheres foram retiradas, foram tiradas desse espaço. E é preciso recuperar isso. É preciso que as mulheres entendam que muitas vezes a visão, a concepção delas, o olhar delas é superior ao dos homens. É capaz de dar resposta que os homens não conseguem dar. Perfeito. E isso é importante recuperar nas mulheres. Eu lembro que teve um caso até de uma mulher que uma vez chegou para mim e uma senhora do campo, eu fico triste assim porque uma mulher aqui sem um marido, tal, divórcio separada do marido, é ruim, né? E aí eu falei pra ela, calma aí, seu marido não fazia isso, não espancava, era violento, bebia, gastava todo o dinheiro que você trabalhava pra... Você tem que considerar isso um livramento. Então, muitas vezes, a gente ainda encontra mulheres com essa visão de que elas dependem ou precisam de um homem, né? Isso não é verdade. Homens e mulheres devem ser considerados como iguais. Perfeito. E aí a gente encontra até fundamento bíblico para dizer isso, né? Não há distinção entre homem e mulher, segundo Jesus. Exato. Não há essa posição de que a mulher tem que estar subjugada e as mulheres têm uma voz e têm um poder de contribuir com a transformação dessa realidade. Perfeito. Então, a participação da mulher, ela precisa fazer parte de uma agenda propositiva, né? Outras coisas que eu acho interessante é que o povo, de fato, ele não é nem consultado quando é para receber algum benefício ou para propor o que a comunidade precisa. Eu acredito que a participação popular ela deve ser, acima de tudo, levada tanto a sério que não deveria ser construído nenhum projeto social sem ouvir a comunidade, o que é que ela pensa, o que é que ela acha, o que é que ela... Às vezes um indivíduo diz assim, olha, eu vou colocar um posto de saúde naquela comunidade. E a comunidade diz assim, não, o posto de saúde fica próximo daqui, aqui falta uma creche, aqui falta uma escola, aqui falta uma indústria, aqui falta um meio de vida. Então, eu acredito que o povo precisa ser mais ouvido. Normalmente, assim, os políticos eles se esmeram em bons discursos. E eu tenho observado que o povo precisa agora encontrar bons ouvidos na política. Precisa encontrar pessoas que de fato dêem importância e ouça os anseios e os gritos que a comunidade faz. Então, é preciso fazer estudos de caso, estudos técnicos. A gente observa, por exemplo, hoje, na nossa comunidade aqui em Correntina,
o avanço muito grande, o crescimento de pessoas portadoras do espectro de autismo. E aí eu vejo assim pouca programação ou direcionamento. Tem gente até que para buscar atendimento tem que procurar o Ministério Público. Quando eu vejo isso, eu digo assim, será que as políticas públicas elas estão preparadas para lidar com esses problemas emergentes? Se tem as coisas acontecendo, não é apenas a eleição de uma pessoa que importa. O que importa é um projeto de construção para o desenvolvimento da própria comunidade. E aí eu vejo assim, na forma de fazer política, como a gente tem feito aqui, participado da região oeste, especificamente aqui na casa da gente, né, Correntina, e com o jeito de fazer política que a gente tem feito, repetindo esse método, onde a gente vai parar? A gente vai parar num resultado que é insatisfatório para a população e, inclusive, ruim para os próprios políticos. Se a gente adota isso que o senhor propôs aqui, de a gente colocar a população para participar, tem um mecanismo formal para isso, chama-se orçamento participativo. Perfeito. Na hora de elaboração do plano plurianual, PPA, né? É isso, ou do orçamento anual, a gente pode levar determinados grupos do setor público, da prefeitura, para fazer uma reunião com as comunidades e levantar as principais demandas deles, ou ordem de prioridades. Né? O que essa comunidade precisa com mais urgência? Aquilo que a comunidade decide que é a prioridade 1 vai ser feito primeiro. E isso é importante porque isso tem a capacidade de fazer com que o próprio gestor, o próprio prefeito ou prefeita, ele seja mais bem avaliado. Por quê? Porque ele respondeu à demanda que a população quer. Quando o prefeito age simplesmente por seu impulso ou achar que isso é mais relevante, ele pode não estar atendendo à demanda da população e, portanto, ser menos avaliado. E ter o seu projeto político rejeitado na eleição seguinte, né? Se o povo participa, o povo opina, o povo tem soluções e eu acredito ainda que as soluções de fato que não saem do povo são apenas paliativos sociais. Isso. E a gente tem muitos paliativos que se vê fazendo e que muitas vezes não responde a essas demandas, né? Não responde a essa necessidade. E a gente continua com aquele modelo de que essas pessoas se sentem dependentes do poder público, porque elas precisam se humilhar numa secretaria, se humilhar, pedir perante um vereador, pedir perante um prefeito, sabe? Ficar o tempo todo correndo em círculos, pedindo coisas que lhes são direitos. Perfeito. Ou seja, muitas vezes a própria sociedade consegue responder alguma coisa, porque ela consegue comprar algum recurso para não depender do poder público, né? Quando, na verdade, essa população poderia ser parceira do poder público. Né? Quando essa população poderia trabalhar junto com o poder público. Eu lembro de uma demanda lá na região do Tatu, que foi quando a água do córrego já não estava mais tão boa, lá no início dos anos 2000, e que eles queriam trazer água do Rio Arrojado. Houve tantas reuniões, tanto gasto de tempo, tanta procura ao poder público, que eles não conseguiram fazer isso, eles fizeram por conta própria. E aí depois a prefeitura queria colocar a água como água do SAAI. Institucionalizada a prefeitura. Não, isso aqui foi feito pelo povo. Então, muitas vezes, a população acaba recorrendo, fazendo isso com recursos próprios. Quando poderia ser parte de um projeto. A própria população percebe as soluções. Perfeito. E o poder público não consegue ouvir ou não consegue atender essas demandas. Então, eu acredito que, às vezes, o que facilita e cria esse grande problema social e nas resoluções otimizadas dos problemas, seja que políticos, na sua grande maioria, não são todos, existe, toda regra tem exceção, mas a maioria dos políticos, eles querem o povo participando do projeto deles, mas eles não escutam o povo para trabalhar em favor do projeto do povo. E pensando nisso, é preciso a gente construir uma mentalidade diferente a partir do povo
participando dessas escolhas e pensando de forma diferente qual a correntina que deseja alcançar. Se está satisfeita ao longo da história ou se o povo de fato quer encontrar as soluções. O nosso papo está super agradável e está sendo tão importante para a gente aqui porque eu preciso te convidar depois para a gente voltar para um outro momento aqui, para a gente conversar sobre outras coisas, porque você tem muito conteúdo, tem muita informação. Esse podcast, Dr. Josimar, ele tem a proposta de trazer as pessoas para compartilhar, para dar ideias, sugerir, inclusive para você, sugerir os nomes que a gente pode estar conversando aqui, escrevendo o seu ponto de vista, fazendo a crítica ao nosso podcast, também destacando as coisas que são interessantes, qual a relevância que esse debate pode ter para a nossa construção de uma correntina de fato que propõe soluções ainda para esses gargalos que a gente tem: saneamento básico, meio ambiente, segurança, economia, emprego, renda, espaço de industrialização, potencialização de uma universidade que fomente o intelecto, o desenvolvimento. A gente teve aqui agora, está tendo aqui na nossa conversa aqui com o Josimar, é uma inspiração para a gente. O que ele está dizendo aqui não é conversa solta, é técnica, é baseada em pesquisa, em exatidão, em exames. E pensando nesse processo, a gente pode construir uma correntina melhor, mais propositiva e participativa. Por isso, eu acredito que você vem somar com a gente aqui no nosso Correntina Podcast. E a gente vai finalizando por aqui. E eu, antes de finalizar de fato aqui esse episódio, né, do podcast, eu queria que você dissesse para o nosso ouvinte como a gente pode evoluir. Eu acho que a gente tem, primeiro, para as pessoas de uma maneira geral, para a juventude aí, não pare de sonhar, porque você, com o seu sonho individual, pessoal, você pode trazer resultados para cá, pode trazer retornos para cá, e sempre pense que o seu alvo, ele pode ser um alvo também coletivo para os outros. E eu acho que, de uma maneira geral, principalmente para esses grupos, né, eu sempre digo que quem faz uma crítica tem muito a contribuir com a gente. A gente olha, sacode, descarta o que tem que descartar e absorve o que tem que absorver. Que a gente aprende com as críticas. Perfeito. Eu não sei se é porque eu venho do meio acadêmico, mas todo espaço que a gente vai, a gente recebe uma crítica. Exato. Cada apresentação que a gente faz, a gente recebe uma paulada, uma crítica, precisa aprimorar. E isso é importante, isso é fundamental, porque a gente só consegue também desenvolver mais, evoluir, a partir da perspectiva do outro, né? Da visão do outro. Perfeito. Se a gente fica criando essa camada onde não pode ter crítica, onde a gente ataca, a gente começa a ter uma miopia, né? É por causa dos desafios do lado que a gente consegue agir. Perfeito. Se a gente não age, se a gente não movimenta, a gente se atrofia. Isso acontece muitas vezes com muita gente, né? Porque vive carregado de bajuladores. Lá, Maquiavel, no livro O Príncipe, ele dá um conselho, que é não se cercar dos bajuladores. Os bajuladores, eles conseguem destruir a liderança do príncipe. E isso eu acho que é muito válido, né? Porque muitas vezes lideranças políticas gostam dos bajuladores. Perfeito. Gostam de ouvir os elogios, não necessariamente ouvir a realidade, entender a realidade, se encarar com o caos da realidade, né? Como diria Nietzsche. Então, muitas vezes a gente precisa se encarar um pouco com o caos da realidade para que a gente consiga transformar essa realidade. E quando essa falta de reflexão acontece, o indivíduo é alimentado por uma bolha que é paga para dar boas notícias. Quando a gente critica ou a gente expõe alguma coisa, não estamos falando contra pessoas, a gente está falando contra atos. Infelizmente, as pessoas têm uma mentalidade que não consegue absorver quando a gente está dizendo alguma coisa que precisa ser pontuada. Eu tenho filhos. E meus filhos têm liberdade para dizer: eu não concordei com o senhor. E eles não são meus inimigos por isso.
e eu vou refletir e analisar que eu preciso melhorar como pai. Assim como eu acredito que uma liderança, o político precisa estar apto para ouvir as críticas também, principalmente daqueles que ajudaram a levantar e a fazer, porque a sociedade é construída das divergências e também das convergências. Meu amigo, minha amiga, você que está aqui hoje participando, para mim é um momento assim até emocionante, porque de fato está nascendo aqui um canal onde a gente não tem partido. Aqui a gente não tem lado A ou lado B. O nosso partido aqui é pensar numa correntina participativa com o povo, dizendo o que deve melhorar. A partir daqui, você está convidado a estar comigo participando do Correntina Podcast. Vai ao ar toda segunda-feira, às 20 horas. E você já participa, comenta, diga pra gente aí o que precisa ser dito e também faça sua crítica porque ela é bem-vinda. E se for interessante, fale também porque nos estimula e nos ajuda a elaborar novas ideias. Inclusive, sugira também os próximos convidados. Doutor Josimar, você vai ser convidado novamente. Se eu te convidar, você vem? Claro. Para a gente conversar sobre o cenário político de 2024 para a cidade de Correntina? Vamos. Tá fechado o compromisso? Fechado o compromisso. Doutor Josimar vai voltar aqui para a gente falar sobre o cenário político de 2024 em Correntina e região. Um forte abraço a todos vocês e vamos parando por aqui. E entre nas nossas plataformas, nossas redes e nos ajude a transformar esse canal em um porta-voz de todo correntinense que deseja uma cidade ainda melhor. Vem com a gente, porque Correntina pode com a sua participação.